Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é muito importante. Para quem ainda não me conhece, eu sou Max Machado, sou hipnólogo, hipnoterapeuta, practitioner em PNL e trabalho nessa área que eu amo muito. E para mim é um grande prazer falar de PNL, falar de hipnose. E hoje vamos falar sobre hipnose e neurociência. Dividir um pouquinho com você esse conhecimento tão grandioso da hipnose, né? Para mim é algo muito especial falar nessas ferramentas que transformou a minha vida e presenciar ao longo da minha carreira na transformação de milhares de pessoas em todos os aspectos, em todas as linhas da hipnose, da hipnoterapia, da PNL. A gente tem visto isso funcionar cada dia mais, isso crescendo. Isso é muito bom saber que a neurociência, mais a gente entende que ela cresce muito e está crescendo muito. O que tem a ver sobre a PNL e a hipnose? Bom, vou fazer uma metáfora, vou usar como metáfora um computador. Por exemplo, você tem um computador, você tem um hardware, que é a sua estrutura física. Você tem um cérebro, né? O cérebro tem mais ou menos 1,5 kg. Cerca de 86 bilhões de células são basicamente formadas por células da glia, neurônios, os mais diversos, e também por sistema neurovascular que acompanha essa massa cinzenta que é o seu cérebro. Então a gente está falando de hardware. E você nunca pegou o seu hardware, não é verdade? O seu antivírus. Você nunca pegou e olhou o seu antivírus, né? Porque, na verdade, não tem como pegar no antivírus. Então, por exemplo, um aplicativo de fotos. Não tem como você pegar um aplicativo de fotos, porque ele é uma programação, não é verdade? Porque existe lá dentro uma programação. Então, software. Então, quando a gente usa termo como inconsciente, o que é o inconsciente? É como se fosse o sistema operacional, é como se fosse o Windows. E aí, desse Windows, você tem as crenças, você tem experiências, registros, memórias, ou seja, seu computador você tem o Windows, se você usa o Windows, eu uso o Linux. E aí lá dentro tem os programas, navegadores de internet, programa de edição de vídeo e imagem, pastas, e é assim onde você organiza o seu conhecimento, não é mesmo? Então o cérebro, ele funciona assim. Você tem o cérebro, aí a neurociência vai dar nome para cada parte do seu cérebro, e você tem um sistema operacional que, dependendo da linha, inconsciente ou subconsciente, são coisas diferentes. Dependendo da linha, elas podem fazer alusão à mesma coisa. E você tem programações que estão ali. Programas, crenças, hábitos, fobias, medos, memórias, lembranças, arquivos, habilidades. Tudo isso está lá dentro. E a forma como eu manejo tudo isso, de maneira mais profunda, claro, é a hipnose clínica, é ela que trabalha a programação neurolinguística, que é como eu vou manusear, eu vou programar, é como se eu fosse o programador do computador. Por exemplo, o teu computador dá um problema lá, o seu antivírus está com problema, o teu editor de vídeo está com problema, você não sabe como resolver, então a impressora não está funcionando, então você não consegue baixar mais os drives que faz ela funcionar, você leva num técnico de computação, não é mesmo? Então esse técnico ele vai operar aí, manusear o software, né, do seu computador, dificilmente vai mexer na estrutura física, a não ser se for um técnico especializado no hardware. Ele vai mexer ali, ele vai restaurar o Windows, ele vai formatar a sua máquina, ele vai colocar aplicativos que vai otimizar o teu sistema, não é verdade? Então ele vai deletar coisas que são coisas temporárias, lixos, coisas que estão sobrecarregando sua máquina, eliminar vírus. Assim também somos nós. Nós vamos te ajudar a eliminar crenças que não te levam para lugar nenhum, crenças sabotadoras, crenças limitantes. Lembrando que não tem crenças certas ou erradas. Tem crenças que te limitam, tem crenças que te levam em algum lugar. Faz sentido? Você tem crenças ruins, você tem hábitos ruins, você quer um hábito de alimentar bem, você tem um hábito de fumar, você tem um hábito de estudar à noite, você tem um hábito de fazer exercício físico. Pode mexer nessa estrutura? Pode.
Então, não apagando essa memória, mas mudando o sentido de que isso aconteceu, mudando o envelope emocional. Se você foi espancado, você foi abusado na infância, não tem como apagar essa memória, mas tem como a gente ressignificar isso. Você é o dono do seu computador. Então, muda a forma de como você sente isso. Não se torna mais algo traumático, né? É uma nova forma de você sentir isso. Inclusive, você pode eliminar sintomas, tá? Então, nós vivemos numa era onde trata-se muitos sintomas, né? A era dos remédios, as indústrias fabricando mais remédio, enriquecendo mais e mais. Como o remédio diz, o nome já diz, remediar, ele remedia o problema, né? Claro que os remédios, eles têm as suas funções, né? O problema está na banalização, o problema está no uso indiscriminado, o uso autônomo das drogas, né? E aí também na crença de que só o remédio vai resolver seu problema, né? Então, e a causa, e a estrutura, e como isso tudo começou, o manejo, a solução de como isso começou, né? Como o problema começou. Isso vem lá do seu sistema, tá? Das suas experiências que você teve. Mas, por exemplo, você que está aí me assistindo agora, nesse momento, vamos definir o que é hipnose para quem ainda não sabe? Hipnose existe desde quando a humanidade existe. Ela se chamava por outro nome. Mas foi um cara chamado James Braid que colocou esse nome chamado hipnose, porque ele achava que as pessoas dormiam e atribuía isso ao Deus do sono. Mas isso é um estado natural da nossa mente, um estado naturalístico da nossa mente. Então, como diz aí Erickson, é o estado de percepção da realidade, né? Você está sempre com foco em alguma coisa, você só troca de foco. E às vezes você está tão focado em alguma coisa que você se distrai em algumas coisas, que esquece coisas no lugar. Você está procurando um óculos, um celular, e aquele celular está ali, aquele óculos está ali. É para dirigir para um local, você vai para outro. Então você está pensando longe, está imaginando longe. Isso também é hipnose. Ou simplesmente você pode entrar para um estado de transe assistindo uma palestra, por exemplo, assistindo um filme, assistindo um documentário, você se dissocia, você começa a viajar na maionese. Então você fica pensando nas contas que tem que pagar, no que tem que resolver, naquilo que não resolveu. É como se você visse aquilo, mas tem uma sobreposição de uma imagem na sua frente, uma imagem que está sobrepondo naquele momento. Então, isso também é um estado dissociativo, isso é um estado de hipnose. Quando você age agressivamente, reativamente a alguém, sem que te pedisse, sem que fosse consentido. Olha só, desmistificando para você, hipnose é foco, concentração e imaginação. Também é distração, também é atenção em alguma coisa. Hipnose, segundo a hipnose clássica, é o estado alterado de consciência. Segundo uma outra modalidade de hipnose, que é a ericksoniana, diz que é um estado natural de percepção, um estado subjetivo de percepção de cada um. Tudo isso é estado hipnótico. E o que é a hipnose? O que ela promove? A hipnose é uma ferramenta que produz a faculdade crítica, o acesso ao seu subconsciente. Você ainda tem raciocínio, mas, por exemplo, se eu te der uma sugestão, você estando com a sua racionalidade aberta, o seu córtex pré-frontal, ele critica aquilo que você está pensando, aquilo que está sendo falado, né? Mas quando diminuímos a faculdade crítica dos exercícios como fixação ocular, rebaixa aí, né, o fator crítico, os neurônios, o seu córtex frontal, ele cria uma comunicação assertiva e atua diretamente o seu cérebro límbico, né, que fica aí no seu centro do centro do seu cérebro. Então, assim, você tende a aceitar as sugestões com maior facilidade, né? Porque eu posso dizer para você que, por exemplo, se eu falar assim para você, vamos ali num restaurante, por exemplo, um restaurante sujo, podre, você vai falar, não, claro que eu não vou, né? Porque você tem uma faculdade crítica que te protege, né? Que está te protegendo o tempo todo.
Então, quando você tá com a tua faculdade crítica aberta, você consegue acessar o subconsciente. Nós conseguimos dar um novo sentido a um evento traumático. Então, a hipnose ela tem essa especificação de ser uma ferramenta eficaz para isso, tá? Para tratar, ela é uma ferramenta que trata isso. Então, a PNL ela é uma programação neurolinguística. Usamos a linguagem, a comunicação para reprogramar você. Então, ela foi decodificada nos anos 70, quando os seus criadores, Richard Bandler, John Grinder, eles reuniram uma série de conhecimento que estavam dispersos e eles conectaram, né, com influência de algumas teorias da psicologia, como behaviorismo, muminismo, dentre outras. Estudaram Ivan Pavlov, condicionamento clássico, estudaram também linguagem gramática como Nurtursky, estudaram psicodrama com Moreno, estudaram hipnose e hipnoterapia com o psiquiatra Milton Erickson, certo? Então foram estudando com vários outros terapeutas e figuras importantes daquela época, Dr. Fritz Perls, naquela época que foi o grande criador, pai da Gestalt terapia. Eles estudaram a terapia familiar com Virginia Satir. Poucas pessoas sabem, mas foi a partir dela que Bert Helling, criador da constelação, era fascinado pelo tratamento, né, da constelação familiar. Então veja que esse mês dos anos 70 foi maravilhoso para a criação, sabe, de novas terapias, usando a hipnose, usando a PNL. Então o próprio John Grinder criou técnicas aí a partir disso, né? Robert Dills, né? Ted James, foram estudadas todas essas pessoas para poder criar, né, técnicas evolutivas da PNL, da programação neurolinguística. A PNL não é científica e também ela é uma tecnologia avançada de comunicação. É como eu me comunico, é como eu me expresso. Durante a hipnose eu te sugestiono, eu uso a comunicação linguística para mim trabalhar as suas conexões neurais, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. Então veja bem, a programação neurolinguística é a forma como eu processo as informações, como eu reajo às informações do meio, como eu organizo aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, através dos meus sentidos básicos. A PNL também é a habilidade de aprender habilidades, tá? Porque ela te ensina a habilidade principal. Qual a habilidade principal? Aprender. Então, quando eu aprendo, e assim eu evoluo e me torno expert em alguma coisa, memorizar, ferramentas de memorização, técnicas para isso, tem formas para isso. Então, PNL é também o mapa da sua mente, é como você funciona. PNL é o manual da sua mente, de como você funciona, de como você age, de como você sente, como trabalha o seu software dentro de você, como a neurociência é o mapa anatômico do seu cérebro, a PNL é o mapa da programação que funciona no seu cérebro, através das nossas crenças, filtros, da nossa linguagem, da nossa comunicação, de tudo que você vai aprendendo, vai formando uma série de experiências. Essas experiências que vai influenciando a tua vida. Tem até uma pressuposição da PNL que diz que nós respondemos às nossas experiências, não à realidade em si. Eu respondo a algo que me aconteceu, não à realidade em si. Por exemplo, alguém te convida para um negócio e fala, não quero ir, meu pai já entrou nisso e se ferrou. Ou seja, respondeu a uma experiência, não à realidade em si, né? Então, daí vem os jargões, as generalizações, as distorções, as omissões, como homem nenhum presta, todos os políticos são corruptos, não confie em estranho, dinheiro é muito difícil de ganhar, eu sou gordo porque é genético. Tipo de crenças, sabe, que te limitam, não foram criados aleatoriamente, foram criados a partir de experiências, através de uma experiência que alguém teve.
de algo que impactou a tua vida, de algo que você observou e fez uma programação dentro de você, né? Então a PNL também é a forma como nós ressignificamos as coisas. Aí vem o termo ressignificar, que é dar um novo sentido, que é dar uma nova programação para você. E o cérebro ele tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de criar novas secretarias neurais, de criar novos aprendizados dentro de você, dentro daquilo que você estuda. Então eu fico muito feliz que a cada dia mais nós estamos embasados pelos artigos científicos, né? Você digita aí hipnose no PubMed ou mesmo no Google Acadêmico, você vai ver muitas fontes, muitas citações importantes sobre isso. A programação neurolinguística ainda não tem um cabal científico, não com esse nome, mas com outros nomes, mas que na realidade ela já existia há muito tempo. Então, PNL é como você funciona, é como o ser humano funciona, a estrutura subjetiva. Ela não passou ainda pelo método cartesiano, mas realmente a PNL não tem como você ser desassociado, não tem como ser desassociado da PNL. Para memorizar isso seria um pouco difícil você, porque agora, atualmente, a ciência está mostrando mais as ferramentas da PNL como influente, como importante para nós utilizarmos. Porque nós fazemos um exercício de PNL, aquilo são alterados no nosso subconsciente, né? Até os nossos córtex são alterados, né? Dentro dos nossos estudos. Um caminho neural que se cria. Então, quando você vê uma coisa, uma imagem que forma-se no seu cérebro, ela não é formada. O olho é um órgão sensorial, como a sua pineal é um órgão sensorial, ok? O seu olho capta a informação que vê, mas ele vai formar a imagem lá no seu lobo occipital, essa parte inferior do seu cérebro. É ali que se formam as imagens. Como que eu sei disso? Através de estudo científico, de exames, onde você vê nitidamente, tá, a sua parte neuro que trabalha, o seu óptico atrás. Inclusive tem até uma experiência famosa aí na internet, feito pela própria ciência, de 2 pessoas correndo. Uma pessoa que corre, já é um corredor, e uma pessoa que nunca correu. Colocaram para correr os dois e fizeram um estudo muito profundo e mostrando que aquela pessoa que não era um corredor, mostrou ele correndo e mostrou ele imaginando correr. E o outro que era o corredor imaginou correndo. Tanto o que correu como o que imaginou trabalharam as mesmas áreas do seu cérebro. Então aquilo que você vê, aquilo que você imagina, ilumina e trabalha as mesmas células cerebrais. O seu cérebro não distingue o real do imaginário. Ele não distingue. Só se você parar para refletir, mas o real é aquilo que você sente. Quando você leva um susto, era para você levar um susto? Não, não era. Porque o seu cérebro, aquilo foi real. Quando você vai numa montanha-russa, você sabe que você não vai morrer, mas você tem medo de morrer, o teu sistema está te protegendo. Quando você vê um filme, você tem medo do vilão aparecer, não é verdade? Então, o seu cérebro reage. Você já teve um sonho que você teve medo nesse sonho? Um frio? Você teve arrependimento? Você já ficou com medo? Ou né, alguém que já morreu que você teve naquele sonho? Não era real? Era muito real. Então, o que é real? É subjetivo. Como diz a PNL, o real é subjetivo. Aquilo que você vê ou aquilo que você imagina, para o seu cérebro é a mesma coisa. Tá? Então, veja bem, onde nós atuamos diretamente, que é a hipnose, que ela atua com a neurolinguística, com a PNL, a hipnose é a ferramenta que acessa o seu cérebro límbico, a PNL é a ferramenta que programa, tá? Ou desprograma aquilo que é utilizado pela hipnose para acessar o seu subconsciente. Então, uma está dentro da outra. É como se fosse uma argola, uma dentro da outra. Lá no centro do seu cérebro, você tem aí o teu sistema mesolímbico, que está de acordo com o seu cérebro mais emocional, límbico. Na sua parte frontal aqui, do seu cérebro aqui, você tem a tua parte reflexiva, a sua razão, o seu córtex.
Nós da raça humana, nós temos um córtex, neocórtex, diferenciado, tá? Então ali você tem no seu sistema mesolímbico um lugarzinho lá chamado núcleo accumbens. Que esse núcleo accumbens é o responsável, por exemplo, por uma pessoa que está viciada em drogas, continuar usando drogas. Porque a moeda de troca é a dopamina, ele precisa da dopamina. Então ele sabe pelo seu sistema reflexivo que aquela droga faz mal, sabe que deve parar, mas ele continua, né, o seu sistema mesolímbico fica pedindo dopamina. Mesmo que a pessoa que fuma é igualmente também a pessoa que fuma. Drogas pesadas, ou se você é viciado em sexo, que é um vício sensorial, ou um vício em dinheiro, que é um vício aprendido. Então tem um filme que eu gosto muito, que é feito na América. Tom Cruise, ele é um piloto de avião, né, da companhia aérea, que ele começa a levar umas encomendas escondidas para algumas pessoas de alguns países, até que os traficantes conseguem, nesse filme, ofertar para ele para trabalhar lá para um traficante perigoso, né? E ele consegue levar droga e buscar droga. É o Pablo Escobar, né? Esse filme ele é muito legal. Então ele vicia lá, né, buscando droga, levando droga, e ele inclusive começa a ficar milionário, começa a ter milhões de dólares e não consegue mais parar. Ele tem uma série de consequências. Assiste o filme lá para você ver, não vou dar spoiler. Feito na América, ele fica viciado naquilo. O próprio Pablo Escobar, que assistiu o filme, né? A esposa dele fala, mas chega, vamos curtir uma ilha, vamos curtir uma mansão, vamos morar. Ele falou, não, só pararia quando morresse, né? Quando aquilo acabasse ou quando matasse ele. Então veja bem, veja como o cérebro emocional ele age, como o ser humano ele age por emoção. Na verdade, não pela razão. Razão vem depois, nós não temos o racional, nós temos o emocional. Como você para de fumar racionalmente? Será que existe uma força de vontade para você parar? Não, a força de vontade representa 5% do nosso cérebro. Então tem que ir numa camada mais profunda que é o subconsciente. Nesse lírio subcortical, será que eu não posso ir lá no meu sistema mesolímbico? Lá no núcleo accumbens? Que ali sim trabalhar através das sugestões no sistema de recompensa, que é acessado facilmente quando você está em transe, seu sistema mesolímbico fica totalmente aberto. Então, é justamente aí que a hipnoterapia trabalha junto com a programação neurolinguística, ela atua aí. Então, é aí que ela tem resultados. Nós conseguimos alterar o circuito de recompensa da pessoa. Nós simplesmente não tiramos a droga, porque se você tira a droga, seu cérebro vai querer outra droga. Ele vai querer um subterfúgio para isso, né? Então veja a estatística de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e acabaram ficando obesas, né? Porque existe uma parcela de culpa de que a pessoa operou o estômago, mas não operou o cérebro, não operou a mente. O cérebro quer uma recompensa. Então não há nada errado de querer uma recompensa. O problema é o comportamento, que precisa ter uma recompensa. Mudar o comportamento. Mudar ali. O cérebro gosta de ganhar. O cérebro gosta de prazer, vai ter prazer. Só que não precisa mais daquela substância. Por exemplo, você tem um vício em Coca-Cola, você tem um vício no café, você tem um vício no chocolate, você tem um vício em alguma coisa dessa, por exemplo. Isso é droga. Açúcar é droga. Muitas vezes o nutricionista, por exemplo, te recomenda comer barrinhas de alfarroba, damasco. Lembra? Aquele docinho vai enganar o seu cérebro, vai gerar dopamina no núcleo accumbens, mas você não vai precisar de consumir aquela droga pesada. Vamos dizer, uma droga mais pesada. Virar uma lata de leite condensado, por exemplo, ou uma caixa de chocolate. Pode ser um chocolate pequeno, né? Não precisa ser tudo, porque também tem consequências. Então nós conseguimos mudar o comportamento da pessoa, mantendo o ganho secundário, que é o núcleo accumbens pede, e geralmente é dopamina. Pessoas muito dopaminéticas, elas podem ter tendência a vícios, tá? Certo? Claro que isso é uma generalização. E aí, eu vou falar para você um pouquinho, para complementar, sobre um eixo no nosso cérebro, uma correlação que existe entre nossa pineal e o tálamo e o córtex. E é verdade que poucos estudiosos do assunto dominam essa
esse manejo, o manejo dessas ferramentas? Porque quando nós falamos em pineal, nós estamos falando de um órgão sensorial, um órgão endócrino sensorial, né? Que é responsável basicamente pelo relógio do seu organismo. Ele regula o seu ciclo de vigília, de sono, né, de alimentação. Ele também é um relógio que capta a frequência. Por exemplo, quando você pega uma pessoa que é muito sensitiva, ela capta um pensamento, uma energia, uma entidade, ela através da pineal. Então, ela tem uma sensibilidade. Nós captamos, mas tomar consciente já é uma outra coisa, requer um treino. Teve uma vez que você entrou no ambiente e sentiu que aquele ambiente estava sobrecarregado, independente da sua religião, do que você acredita, você sentiu algo que estava acontecendo, algo pesado, não é verdade? Você sentiu, sua pineal sentiu, mas e aí? Não foi contado para a tua mente consciente. Como é que isso acontece? Então, através de ondas magnéticas de pensamento, você recebe informações da sua pineal. E a sua pineal passa imediatamente para o tálamo. O que é o tálamo? O tálamo, vamos falar uma metáfora aqui, por exemplo. É como se fosse a secretária eletrônica do seu cérebro. Ali o tálamo, ele vai catalogar tudo que chega. Vamos supor, você está aqui assistindo esse vídeo comigo, mas está chegando mensagem no seu celular, está chegando um e-mail no seu spam, está chegando, né, notificação do YouTube. Você não está consciente do que está, mas está chegando. Você não está consciente do que está recebendo. Uma hora você vai lá receber lá a notificação do YouTube, a notificação do WhatsApp e vai tornar aquilo consciente. Então ele capta muito. Imagina se você tornasse consciente de tudo que lhe chega, dos bilhões de bits de informação que chega em nossa volta. Seria desafiador, não é mesmo? Então por isso a gente toma consciência de parte da realidade. Algumas pessoas percebem coisas que outras pessoas não percebem. Não necessariamente coisas fluídas, vamos dizer assim. Coisa do dia a dia, expressões faciais. A pessoa tem mais facilidade de ler a expressão facial de que você está sentindo, né? Perceber aquilo que você está sentindo, né? Então tem pessoas que conseguem sentir, conseguem perceber. Então, nossa pineal é a secretária eletrônica que registra tudo. Existe uma via entre o tálamo e o córtex frontal, que a gente chama na neurociência de via tálamo-cortical. E nessa via tálamo-cortical, onde vai passar as informações para o córtex. Quando chega no córtex, você toma consciência do que você percebeu. Poxa, eu senti que aquela pessoa está mal. Poxa, eu senti que o ambiente está carregado. Poxa, eu senti uma coisa boa nesse ambiente. Eu senti que aquela pessoa me inveja. Como você sabe que aquela pessoa tem inveja de você? Você sente, né? Então você toma consciência. Se você não toma consciência, a gente chama de ficou no inconsciente aquilo, né? Então uma parte do seu cérebro que chama disso, daquilo que não é do córtex pré-frontal, a gente pode chamar de inconsciente. Todas essas correlações são conscientes. Perceba que o inconsciente é mais dominante, por isso que a PNL e a hipnose é importante, porque ela trabalha nisso, ela trabalha naquilo que é importante. Feito isso, uma pessoa que tem uma via tálamo-cortical mais mielinizada, o que é isso? Existe uma estrutura no cérebro chamada baía de mielina, que é onde passam as conexões neurais. É como se fosse uma estrada que liga as conexões neurais, as suas sinapses, tá? Quanto mais eu tenho essa estrada, o tálamo cortical mielinizada, mais eu tomo ciência das coisas que me chegam. Olha que legal. Isso também é PNL. Um PNLista, ele tem uma percepção aguçada, que a gente chama de acuidade sensorial. O que é acuidade sensorial? Eu consigo perceber coisas que as pessoas não estão percebendo. Eu consigo sentir notas no café que o colega não sabe. Não tem o enólogo, o enólogo é aquele que consegue saber de onde vem a uva, né? Então, ele tem uma acuidade degustativa. Então, você sente o gosto do vinho, mas não é milenizado. Esse treino, você não sabe de onde é que vem aquela uva. Mas o cara que estudou isso, ele estudou aquilo, o olfato dele,
estudou muito, ele aguçou muito aquilo. Então, quer dizer, a via tálamo-cortical dele está mais mielinizada para receber a informação, tá? Que traz para o córtex mais informação, com mais precisão através do seu olfato, do seu paladar, da sua visão, da sua audição. Também posso perceber padrões familiares que as pessoas ao meu redor não percebem, mas eu percebo, né? Como as pessoas têm um padrão, cada pessoa tem um padrão diferente, né? Então eu consigo perceber por que a minha equipe de venda não está vendendo tanto, por conta do concorrente, por exemplo. Então eu tenho uma acuidade sensorial, né? Então, como é que eu mielinizo a minha parte cortical? Como eu tomo ciência da minha realidade de uma maneira mais aguçada? Treinando a sua percepção visual, auditivo, sinestésica, incluindo o sinestésico, que é a parte olfativa, a parte degustativa e olfativa. Tudo isso é PNL. Então isso não é terapia, o que eu estou falando, PNL para a vida mesmo, não é o que acontece no seu dia a dia aí, né? Concorda que se eu perceber melhor o meu cliente, o que ele sente melhor, a minha comunicação vai ser mais fluida, não é verdade? Como dialogar, como falar, como explicar, faz sentido para você? Pois é, porque eu tenho justamente uma facilidade maior em perceber o que vem de você, que é o cliente. Quando eu percebo o que vem de você, eu tenho um feedback linguístico melhor, mais aprimorado, e aí eu consigo atender melhor o meu cliente. O palestrante, por exemplo, também consegue perceber a expressão facial, as expressões faciais, como eu estou sentindo, se está bom, se não está, o que precisa ser mudado naquele momento, naquela palestra que você está fazendo, né? De como aquelas pessoas estão sentindo isso também, né? Então, é a parte sensitiva, não mística. Intuição. Intuição não precisa vir de algo sobrenatural, da sua própria inconsciente, dizendo para você, através do seu registro de informação, algo que está lá presente. Olha só, é o seu tálamo contando para o seu córtex, eixo, real, tálamo, córtex. Ele começa a perceber. Olha, tipo, não sai de casa hoje. Você tem uma intuição. Quando você tem uma intuição de que não deve fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm a facilidade maior de ouvir intuição. Tem pessoas que têm confusão mental. E tem outras que têm mais condições de entender a sua sabedoria interna. Então, às vezes a resposta está lá dentro. Na PNL a gente tem uma preposição que diz: temos todos os recursos que precisamos, ou então podemos criá-los. Aí, como eu provo isso cientificamente? Né? É o que eu estou dizendo agora para você. Porque quantos recursos existem em você? Quantos recursos você pode criar, aprender, desenvolver? Basta você aumentar a sua calibração auditiva, visual, perceber o que acontece na sua realidade atual. Treinar isso, desenvolver uma habilidade de treinar cada vez maior, né? Na terapia, a gente utiliza muito isso, a percepção, tá? Muitas das vezes é sugestionado pelo hipnotista para ele, por exemplo, alucinar na hipnose, na street hipnose ou na hipnose de palco. Ele visualiza mentalmente, ele sente, né? Para ele ver a plateia nua, por exemplo. Ele vê. Por que isso acontece? Porque aquela pessoa ela tem uma facilidade tão grande de entrar em ondas tetas, no transe sonambúlico, que o córtex pré-frontal, embora ativo, ele fica muito limitado na funcionalidade. E o sistema mesolímbico, o cérebro límbico, é completamente aberto. E assim a sugestão entra e processa e devolve aquilo que você sugestiona, aquilo que está sendo sugestionado. Seu desejo é uma ordem. E aquilo neurologicamente é mudado, é resoluto naquilo. Por isso que é comum a pessoa se livrar em uma síndrome do pânico em algumas sessões. Por que isso acontece? Porque às vezes nem sempre nas terapias tradicionais acontece. Porque a terapia está
a hipnose vai buscar o registro inconsciente daquela causa. Onde está a causa da síndrome do pânico? Que talvez o cliente nem saiba, tá? Mas no estado de hipnose, a pessoa no estado de hipnose, no estado profundo de hipnose, aquilo acontece rapidamente, como o pão saindo da torradeira, né? Ele regride para 12, 13, 14 anos e diz o que aconteceu. Já parou para pensar que muitas vezes você se comporta do jeito que se comporta na vida e você nem sabe de onde vem esse padrão? E que muitas vezes esse padrão pode vir da sua infância, de uma experiência que foi recalcada e que ficou presa na sua amígdala cerebral, né? Ou até mesmo no tálamo, e foi recalcada, reprimida para sua proteção. Não foram pessoas que foram abusadas, aquelas pessoas que foram abusadas, e ela ocultou o rosto do criminoso, não é verdade? O cérebro, ele apaga, não permite o seu acesso, mas recalca aquilo, a sintomatologia daquilo. E será que a gente vai continuar num ambiente terapêutico, onde a credibilidade é dada aos terapeutas que redimiam sintomas, ou aqueles que verificam as crenças, que ressignificam as causas, vai lá na estrutura profunda de como funciona o cérebro, de como funciona o nível subconsciente abaixo do consciente, que a gente usa como metáfora? Ou será que só falar do problema resolve, como usa na psicologia? Só ficar no sistema reflexivo do problema. Será que resolve? Né? Que é o sistema mesolíbico que você deve trabalhar, o cérebro, né? Líbico. Isso que eu estou falando é algo muito profundo e muito importante. Que a gente não está falando do cérebro reptiliano, que é aquela parte do cérebro que faz as coisas completamente sem razão. Necessidades básicas, necessidades sexuais, né? Dormir, acordar. É uma coisa que funciona instintivamente, não é mesmo? Pois é. Então, a gente precisa ter uma abordagem mais interconectada, interdisciplinar, para entender como o ser humano funciona, por que ele age do jeito que ele age, por que funciona do jeito que funciona. Então, a gente precisa de parar um pouquinho dessas filosofias que a gente vê na internet, da psique, e entrar num ambiente mais profundo. Ok, isso é uma teoria, mas essa teoria ela é mais profunda, ela é uma teoria ou é uma filosofia? Eu posso filosofar sobre a psique, mas eu posso também provar isso no nível cerebral. Por exemplo, a hipnose, a gente consegue provar que uma pessoa está em transe. Como eu sei disso? Um aparelho de eletrocefalograma consegue mensurar. Saber se você está em alfa, em teta, em delta, sem falar na sintomatologia do próprio corpo, né? Pálpebras tremendo, mãos frias e úmidas, esclera dos olhos à mostra, aquele branquinho dos olhos, são sintomas, relaxamento do pescoço, né? Então, a pálpebras tremendo, né? Então, são fenômenos que acontecem quando a pessoa está em estado de hipnose, né? Então, isso é muito importante a gente falar, a gente dizer, a gente estudar, a gente aprofundar sobre isso e entender como isso funciona. Que melhora tanto para você que está estudando, para você que tem a sua terapia, que faz a sua terapia, como para você também melhorar na sua clínica, melhorar no seu trabalho, melhorar a si mesmo dentro de você. É isso? Então é isso, espero que você tenha aprendido. Então foi um pouco profundo do que nós falamos aqui sobre neurociência e sobre hipnose, sobre PNL. E espero que você tenha aprendido. Se gostou, deixa aqui o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço.